Olá, boa tarde, boa tarde. Feliz sexta-feira. A paz do Senhor Jesus Cristo para todos de uma forma toda especial. Eu louvo e glorifico a Deus. Mais uma vez aqui nós estamos para louvar e glorificar o nome do Senhor nosso Deus. O Deus soberano, o Deus especial, o Deus grande, o Deus maravilhoso. E eu vou aqui fazer uma live. É a terceira live já que eu faço hoje. Eu vou falar sobre algo top, algo legal e algo muito curioso. Por que Deus porque não quer, o Deus que não quer a morte do filho, o sacrifício de Isaac, entre a voz da cultura e a voz da fé? E por que Deus pediu então o sacrifício, de Isaac, a morte de Isaac? Porque Deus pediu para ele ser sacrificado. O objetivo aqui do nosso estudo é compreender o significado teológico do sacrifício de Isaac em Gênesis, no capítulo 22, como uma revelação do caráter de Deus, em contraste com as práticas religiosas da época, destacando o papel da fé de Abraão e o princípio divino da preservação da vida. Os objetivos específicos é analisar o contexto cultural do sacrifício humano no Antigo Oriente Próximo, examinar o texto bíblico em Gênesis capítulo 22, destacando sua mensagem central, e interpretar o propósito da prova de fé de Abraão, demonstrar como Deus condena e substitui a prática do sacrifício humano e conectar o episódio ao plano redentor, ou redentivo, culminando em Cristo. Os textos bíblicos principais: Gênesis capítulo 22, de 1 ao 14, Jeremias 7, 30 ao 31, 19, versículo 5, Miqueias capítulo 6, versículo 6 a 8, Hebreus capítulo 11, versículo 17 ao 19, Tiago capítulo 2, versículo 21 ao 23 e João 3,16. O contexto religioso do mundo de Abraão, os sacrifícios humanos como prática comum entre cananeus, o primogênito como oferta máxima, e a Bíblia denuncia essa prática nos profetas, Jeremias capítulo 7, versículo 31. A ordem divina e a crise da promessa: Deus pede o teu filho, teu único filho, a quem amas. Aí nós vamos ver o choque entre a promessa e o pedido. E Abraão oferece sem argumentar, assim, numa confiança absoluta. Eu fiz uma pergunta e nós iremos chegar a essa pergunta. A caminhada ao Moriá, a fé e intenção. Nós vemos 3 dias de silêncio, a expectativa muito forte aí. Abraão ele acredita na promessa de Deus, que Deus proverá. E Hebreus capítulo 11, versículo 19, fala sobre a fé na ressurreição. O limite da prova e a revelação de Deus. Deus interrompe esse sacrifício humano. A revelação é decisiva: eu não quero a morte do filho. O cordeiro substituto, que é um símbolo da graça. E Deus totalmente diferente dos deuses pagãos. Não exige sacrifício inocente. Valoriza a vida, a dignidade humana. Fortalece uma fé baseada em confiança e amor. E nós vemos aí o cumprimento messiânico do Moriá ao Calvário. O Pai que dá o próprio Filho, não o Filho do homem. Cristo como verdadeiro Cordeiro providenciado por Deus, e o Moriá está apontando justamente para a salvação definitiva. Aí nós vemos aí essa aplicação espiritual. Deus não nos pede aquilo que destrói a nossa promessa, e a verdadeira adoração nasce da confiança no caráter de Deus.
No lugar da morte, Deus sempre vai providenciar a vida, apesar de que ele ofereceu o filho dele, Jesus se entregou por nós, né? E a fé madura aceita o que não entende, confiando unicamente em Deus. Por que Deus pediu Isaac em sacrifício se era abominável sacrificar os filhos? Essa é uma pergunta que toca diretamente no coração do texto de Gênesis, no capítulo 22, que sacrificar filhos era mesmo abominável diante de Deus. E a própria Bíblia mais tarde condena com força, com veemência, esse tipo de prática que existia entre os povos vizinhos, como o culto a Moloque. Então fica aqui aquela interrogação pesada. Por que Deus então pediu isso a Abraão? E vejamos aqui algumas camadas nesse episódio que vai nos ajudar a compreender o que está realmente em todo esse estudo que nós aqui pesquisamos, que nós realizamos. Deus não queria a morte de Isaac. O texto mostra que Deus intervém em um momento crucial, deixando claro que o sacrifício físico nunca foi o objetivo. A prova tem a ver com uma confiança muito radical. Abraão ele precisava aprender a demonstrar que confiava no Deus que prometeu vida, mesmo quando tudo parecia contradizer a promessa. Deus revela a sua diferença dos deuses pagãos. Os outros povos sacrificavam filhos para aplacar a ira dos seus deuses. Deus faz Abraão caminhar até o limite daquela lógica para justamente ali quebrar essa ideia. O cordeiro substituto muda a história. É como se Deus dissesse: eu não sou como os outros deuses. Eu dou vida, eu não tiro vida. Na realidade, esse estudo que eu fiz agora há pouco me respondeu justamente essa pergunta, porque eu sempre perguntava: por que Deus então pede o sacrifício de um ser humano se era proibido? E aqui, através dessa pesquisa, eu encontrei a resposta. Deus estava moldando Abraão para uma parceria de bênção ao mundo. Abraão teria enorme influência espiritual e cultural. Ele precisava entender que o Deus que o chamava não aceita o sacrifício humano. A prova reafirma isso de maneira dramática e inesquecível. Há uma antecipação da obra futura de Deus. O texto cria uma imagem profética poderosa. Um pai disposto a entregar o seu único filho. Que no caso lá na frente, Deus entregou o seu próprio Filho Jesus Cristo para salvar a humanidade. E no caso do sacrifício de Jesus, não foi um sacrifício que era oferecido aos deuses, não é? O Filho carregando a lenha do próprio sacrifício. Jesus ele carregou sobre os seus ombros as nossas dores, os nossos pecados. O profeta Isaías nos diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Subido a um monte em obediência. Jesus subiu o Monte Calvário em obediência ao seu próprio Pai. Substituição provida por Deus. E esse episódio aponta para o que, séculos depois, Deus faria por amor na história. Isaac não morre, mostrando que Deus não quer esse tipo de sacrifício. Na cruz, o sacrifício não é uma exigência cruel, mas a entrega voluntária do próprio Deus para salvar. A prova é sobre fé ativa, não sobre violência. E Abraão não discute, mas confia que Deus poderia até ressuscitar Isaac se fosse o caso, porque a promessa dependia dele. É fé no Deus que dá vida. E se juntarmos tudo isso aí, Deus pediu algo aparentemente absurdo para demonstrar 3 verdades que marcam toda a fé bíblica. Primeiro, Deus não aceita sacrifícios humanos. Segundo,
A fé não depende do que faz sentido na hora. Terceiro, Deus sempre provê o que nos falta. Vejamos aqui sobre o mundo de Abraão, que era obcecado por sacrifícios humanos. Quando Abraão viveu, povos ao redor acreditavam que os deuses exigiam o sangue dos filhos para garantir colheitas, prosperidade ou proteção. Entre os cananeus, o sacrifício dos primogênitos era visto como o ápice da devoção. Era algo horrível, mas era normal para aquela cultura. Então imagina a cabeça de Abraão naquele momento, naquele contexto. Se o Deus que me chamou é tão grande, talvez ele peça o mesmo que os outros deuses pedem. Ele ainda estava conhecendo quem Deus realmente era. A fé bíblica estava nascendo ali, naquele momento, praticamente do zero. O pedido de Deus confronta e demonstra essa mentalidade. Quando Deus pede Isaac, Abraão não estranha tanto quanto nós estranhamos hoje. Só que o desfecho é uma grande virada espiritual da história. No momento final, Deus diz algo que nenhum Deus pagão jamais diria. Não estendas a mão contra Isaac. Não estendas a mão contra o rapaz. Isso coloca uma linha vermelha brilhante no mapa espiritual da humanidade. O Deus verdadeiro não aceita esse tipo de culto. A vida do filho não pertence à religião. Amor, não sangue, define a relação com Deus. O Monte Moriá se torna um marco teológico. Ali Deus estabelece um novo padrão. Eu não quero o seu filho morto. Eu mesmo faço o substituto. É o oposto absoluto das religiões ao redor. E a história educa Abraão sobre quem é Deus. Até aquele ponto, Abraão sabia que Deus era poderoso. No Moriá, ele descobre que Deus é santo, que Deus é totalmente diferente dos ídolos, que Deus é o provedor da vida. E depois desse episódio, Abraão nunca mais trataria Deus como um ser a ser apaziguado, mas como alguém digno de confiança. Aí nós temos aí um efeito dominar para toda a fé bíblica. A mensagem se espalha. Não se mata filho para agradar a Deus. Deus não precisa ser convencido por sangue humano. Tudo o que nós precisamos, o próprio Deus, ele provê. Foi um golpe na raiz da religião violenta da época. Sabe o que é lindo aqui? Deus conduz o drama até o limite, para que jamais restasse dúvida. É como se Deus dissesse ao mundo inteiro: eu não peço o seu filho, eu darei o meu. E por que Abraão não estranhou isso então? Essa é uma das perguntas mais intrigantes da história. Abraão não reage com choque, não discute, não protesta. Diferente do que ele fez quando Deus contou sobre Sodoma, por exemplo. Ali ele debateu, ali ele argumentou, questionou justiça. Com Isaac, silêncio. Isso revela bastante sobre o mundo e a cabeça de Abraão naquele momento. Tenho 4 razões que se juntam bem como peças de um quebra-cabeça. Primeiro, sacrifícios humanos eram comuns onde Abraão vivia. Para nós é absurdo. Para ele era assustador, porém conhecido. Cidades cananeias e povos vizinhos acreditavam que sacrificar o primogênito era uma expressão máxima de lealdade religiosa. O que era abominável para Deus ainda não estava revelado com a clareza que surgiria depois na lei. Então Abraão não reage como assim? Nunca se ouviu isso. Ele pensa algo como: o Deus que me chamou é verdadeiro. Se ele pedir, talvez seja porque todos os deuses fazem isso. Segundo, Abraão ainda estava aprendendo o caráter de Deus. A fé bíblica estava só começando ali.
Abraão tinha promessas, experiências fortes, mas não possuía ainda toda a revelação sobre quem Deus é. Ele não sabia o final da história. Você e eu sabemos que Deus abomina esse tipo de sacrifício. Abraão não tinha, não sabia disso com toda certeza ainda. Para Abraão, o pedido poderia ser um sacrifício terrível em nome de uma promessa maior que ele ainda não compreendia. Terceiro, Abraão cria que Deus era fiel ao pedir o impossível. Em Hebreus capítulo 11, faz uma leitura espiritual desse momento. Abraão pensava que Deus poderia ressuscitar Isaac, se fosse necessário. A lógica da fé dele era assim. Deus prometeu que Isaac é o filho da promessa. Então, mesmo se eu o entregar, Deus dará um jeito de cumprir o que disse. Ele não via isso como perda absoluta, mas como obediência em algo que Deus resolveria de maneira sobrenatural. Em quarto lugar, Abraão já tinha vivido situações de confiança extrema. Ele saiu da sua terra sem saber para onde iria. Entregou a segurança para viver apenas da voz de Deus. Viu seu filho nascer quando isso já era biologicamente impossível. Tudo isso treina o coração para confiar, mesmo quando a ordem parece sem sentido. Enquanto quando Deus chama Abraão, ele responde sem hesitar: eis-me aqui. É uma vida inteira aprendendo a confiar que chega no ponto máximo dessa confiança. E se juntarmos tudo, nós vamos observar aí, Abraão não estranha por quê. A cultura já normalizava essa prática. Ele ainda não conhecia totalmente o caráter de Deus. A fé dele esperava provisão milagrosa. Sua história com Deus o treinou para confiar, não para argumentar. No fim do caminho, Deus vira a chave da história espiritual da humanidade. O sacrifício humano não será o jeito de se relacionar com ele. E aqui nós chegamos, pessoal, a uma conclusão. A história do sacrifício de Isaac revela que o Deus bíblico interrompe a lógica violenta da religião antiga e inaugura uma fé onde ele mesmo proveu o sacrifício. A vida é sagrada para Deus e a sua aliança está sempre comprometida com preservar, restaurar e redimir. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nós temos as nossas referências, vou citar algumas. Tradução e comentário de Gênesis, Roberto Alter. Epístola aos Hebreus, de Brússia. Gênesis, Derek Kinder. Gênesis, comentário judaico do Torá. Naum M. Sarna. Gênesis, uma teologia bíblica, Bruce Walter. Waltiker. E o Deus que eu não entendia, Christopher Wright. Aqui estão algumas referências, né, que servem para a nossa consulta e para a nossa pesquisa. Eu espero que vocês tenham compreendido esse estudo, que eu achei maravilhoso. Eu pesquisei, eu vi, me respondeu também muitas dúvidas, me tirou muitas dúvidas, me respondeu muitas perguntas que eu mesmo fazia, mesmo sendo estudante da Bíblia, mesmo sendo teólogo, eu ficava me perguntando muitas coisas. Eu vou repetir aqui o título, o tema, né? O Deus que não quer a morte do filho, o sacrifício de Isaac entre a voz da cultura e a voz da fé. Que você tenha aprendido um pouco mais da palavra de Deus e que Deus abençoe a todos que participaram. Amém? Um grande beijo com muito carinho do professor e pastor Nelson Alves de Andrade, da cidade de Valparaíso, São Paulo, com o nosso ministério online Resgatando os Feridos. Um grande beijo, um grande abraço para todos vocês.